A dica de hoje para ser feliz é assuma compromissos. Aquele casal já namorava há 6 anos, mas ele não falava em casamento. Será que ele realmente amava a namorada ou a noiva? Ele não queria assumir compromissos. Algumas pessoas na igreja são convidadas para participar, para se envolver, para ser membro, mas as pessoas respondem assim: eu não quero compromisso. Na verdade, quando você assume um compromisso, é uma responsabilidade, você vai dedicar tempo, esforço, dinheiro às vezes, você vai gastar suas energias. Só que a realidade da vida é que quem assume compromissos, quem se envolve, é mais feliz do que aquela pessoa que fica apenas na arquibancada torcendo e nunca entra na quadra para jogar. E hoje eu quero te convidar a assumir compromissos. E por que eu te convido a assumir compromissos? Porque Jesus assumiu um compromisso com você, com a humanidade. Ele assumiu o compromisso de que se o ser humano pecasse, ele iria morrer, salvar o pecador. E ele veio a esse mundo, ele morreu. Ele assumiu os compromissos dele. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E agora, em gratidão, você também pode assumir os seus compromissos. Que compromisso Deus quer que nós assumamos? Pastor, você está falando do quê? Em Atos 2,38, quando Pedro pregou para aquela multidão, depois que Jesus tinha subido para o céu, a multidão perguntou para Pedro essa pergunta: o que a gente faz agora? Pedro falou de Jesus, Pedro falou que Jesus tinha morrido e Jesus ia voltar, e eles perguntaram o que fazer. Pedro disse: você tem que fazer duas coisas. Primeiro, se arrepender. Segundo, ser batizado. Duas coisas que fazem parte desse compromisso com Deus: o arrependimento, uma mudança de vida interior, e o batismo. O batismo é como se fosse o nosso casamento com Jesus. O batismo não é o final da vida cristã. Agora eu já estou santo, eu vou ser batizado. Não, o batismo não é para quem já é santo. O batismo é para santificar-se, é para quem quer começar essa caminhada da santificação. Com o que é comparado o batismo? De acordo com João 3, verso 7, é comparado com um novo nascimento. É como se você estivesse se tornando uma nova pessoa. Vivia uma vida de pecado, fazendo coisas erradas, alimentando vícios, não buscando a Deus, sendo egoísta, e agora você quer uma vida diferente. Você morre para a vida do pecado e nasce para uma vida nova, uma vida de bênção, de amor, de paz, de harmonia com a esposa, de felicidade. Será que é possível entrar no céu sem ser batizado? Veja o que diz João capítulo 3, o verso 5. João 3, verso 5. Em verdade vos digo, é Jesus falando, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito. Então faz parte do batismo receber o Espírito Santo, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo no batismo dele. A pergunta número 4 do nosso estudo agora: que tipo de alimentos recebe o recém-batizado? Em Pedro, 1 Pedro 2, verso 2, vem mostrando que o bebê, ele recebe o leitinho, o leite espiritual. Mas a pessoa, quando se torna adulta, um adolescente, um jovem, ele já recebe o feijão com arroz, recebe um alimento mais nutritivo, um alimento mais pesado. Então, assim é a vida do cristão também. No começo, ele vai estudando as coisas da Bíblia, coisas mais básicas, vai aprendendo e vai pondo em prática na sua vida. Agora, a pergunta número 5. Que ordens deu Jesus à sua igreja?
Mateus 28, verso 19 e 20. Olha que texto interessante. Deus mandou à igreja: ide a todo mundo, pregai, evangelizai e batizai as pessoas. Então a ordem é ir, pregar, batizar e ensinar. Ou seja, a pessoa, quando ela é batizada, ela não sabe tudo. Ela ouve a pregação, ela aceitou Jesus, ela foi batizada. Mas mesmo depois de batizada, ela continua sendo ensinada, ela continua aprendendo sobre as coisas de Deus. Isso quer dizer que ela não sabe tudo ainda antes de ser batizado. Ele vai aprendendo com o tempo, ok? Agora, na pergunta número 6, você vai marcar um X no item que estiver errado, tá bom? Vamos lá então. Número 1. Jesus foi batizado nas águas. Se você for para Marcos 1, verso 9, como está aqui na nossa lição, você já vai ver que Jesus, sim, ele foi batizado nas águas, ele foi mergulhado no Rio Jordão. Ele já era um homem adulto e ele não era um bebê, mas ele foi mergulhado como homem por João Batista nas águas. Verdadeiro, então não marca um X aí não. Segundo, a igreja é a chave para ligar e desligar. Certo ou errado? Certo. Na lição passada, se você perdeu, você pode acompanhar aqui no... Veja nas lições que passaram, no estudo que passou aqui no nosso guia do YouTube. Ali vem mostrando que a igreja tem essa autoridade de Deus de ligar e desligar, ou seja, através do batismo, o nome dessa pessoa é escrito no livro da igreja e no livro da vida lá no céu, quando ela é batizada e ela entrega o coração de verdade a Jesus. Terceira pergunta. A palavra batismo significa mergulhar, imergir. Verdade, tá certo. Pode olhar em qualquer dicionário, dá um Google que você vai ver que a palavra batismo não é jogar um pouco de água na cabeça, não é jogar sangue, não é fazer a pessoa andar em cima de brasa quente, não. Batizar quer dizer mergulhar. Quarta pergunta. O importante é o batismo, mesmo que eu não tenha fé. É eu seguir aquele ritual. Certo ou errado? Vamos ver. Marcos 16, 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, essa pergunta, esse item aqui está errado, o número 4. Ou seja, não adianta só se batizar se você não tiver fé, se você não crer em Jesus de verdade, de todo o coração. É preciso, então, as duas coisas: crer em Jesus e ser batizado. Ah, mas eu creio em Jesus, só que não sou batizado e nem quero me batizar. Tenho vergonha, ou sei lá, eu não me ligo muito nesse negócio de igreja e tal. Não adianta nada só crer. Tem que ser batizado. Mas ao mesmo tempo, só ser batizado também não adianta, ok? Duas coisas que nós recebemos quando somos batizados. Duas coisas. Atos 2, 38 vem mostrando essas duas coisas. Nós recebemos perdão dos nossos pecados e nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Ele vem, ele nos ajuda agora a sermos pessoas diferentes. Não apenas o pecado é perdoado, mas agora nós abandonamos o pecado e nós caminhamos sendo uma pessoa diferente, caminhamos um novo caminho, um estilo de vida diferente. Qual a função dos dons do Espírito? Porque se nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo é para quê? Para que serve o Espírito Santo? Em Efésios 4, verso 11 e 12, além disso que eu já falei, que o Espírito Santo ajuda você a ser uma pessoa diferente, a você ser uma pessoa melhor, em Atos mostra que os dons do Espírito Santo são derramados em você para você desenvolver o corpo de Cristo, aperfeiçoar o corpo de Cristo. Além de ser uma pessoa melhor, você ajuda a igreja a ser um lugar melhor, porque alguns têm o dom de ser profeta, outro de ser pastor,
outro de ser missionário, outro de ser professor, outro tem o dom de cantar, outro o dom de cuidar de criança, de cuidar dos pobres. Cada um tem seu dom e é o Espírito Santo que te usa. Mas você sabe qual é o maior de todos os dons? 1 Coríntios 13:13, o maior de todos os dons é o amor, é você amar as pessoas. Então, quando você é batizado, o Espírito Santo vem sobre você, você se torna uma pessoa melhor e você começa agora a usar os seus dons, você começa a assumir compromissos com a igreja e com Deus. Para quê? Para pregar o Evangelho, usando os seus dons e salvando outras pessoas. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, ensinando a Bíblia. Você vai ensinar para outras pessoas, você vai enviar esse vídeo para outras pessoas. Esse é o nosso último estudo. E você tem esse dom, esse privilégio de ter esse material na sua mão, de ter acesso a esse material. E você agora pode pegar só com um dedo, você envia esse material para alguém que pode ouvir também esse material e aceitar a Jesus. Isso é um dom de Deus. Tem gente que não tem nenhum celular para poder fazer isso, que não sabe nem como fazer, mas você sabe. É um dom que Deus está te dando, entende? São coisas simples que Deus pode usar você se você permitir. Então Deus, após o batismo, te dá o Espírito Santo te fortalecendo para você vencer o inimigo e Ele te dá uma missão para você cumprir dentro da igreja e fora. E o grande foco da missão é salvar pessoas, levar pessoas para o céu. E a pergunta número 10 aqui diz o seguinte: quando nós deixamos alguma coisa por Jesus, o que nós recebemos em troca? Porque, gente, eu vou me batizar, fazer parte da igreja, eu não vou mais poder beber, usar coisas que eu quero, ir em festa. Será que é legal isso? Gente, olha o que Deus fala para você, Jesus, em Marcos 10, 29 a 30. Tudo que você deixar aqui nessa terra, pode ser amigos, casa, riqueza, o que quer que seja, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais de bênçãos. E de sobremesa ainda, a vida eterna. Será que tem alguma coisa tão preciosa nesse mundo aqui que não vale a pena deixar de lado para seguir a Jesus e fazer parte do povo de Deus e ser batizado? Será? Alguém que já foi batizado em outra igreja, porque você pode estar pensando isso também, eu já fui batizado numa outra igreja, só que você não seguia as doutrinas bíblicas ainda, você não guardava o sábado, você comia talvez alimentos impuros, você, enfim, não seguia todas as doutrinas e agora você aprendeu essas coisas novas, certo? Será que você precisa ser batizado de novo ou não? Nós seguimos o que a Bíblia fala. E a Bíblia explica em Atos 19, verso 1 a 5, que Paulo chegou a uma região de Éfeso. Quando ele chegou lá, ele começou a pregar, a falar de Jesus, e eles estavam gostando. Aí ele perguntou sobre o Espírito Santo, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram, Espírito Santo não, a gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Então Paulo ensinou para eles sobre o Espírito Santo e eles foram batizados de novo, porque eles tinham recebido só o batismo de João Batista, que era o batismo nas águas, é o batismo de Jesus, só que eles não tinham o conhecimento completo de todas as doutrinas. O que isso quer dizer? Se você foi batizado em outra religião e agora você conheceu todas as doutrinas e quer praticar essas doutrinas, você pode ser batizado novamente também, porque a Bíblia permite que isso aconteça. Mas algumas pessoas falam assim, mas só há um batismo verdadeiro. É verdade. E esse único batismo verdadeiro é o batismo nas águas, o batismo que Jesus recebeu. Mas a Bíblia não fala que a pessoa só pode ser batizada uma vez. Aqui mesmo já mostra um exemplo de pessoas que foram batizadas 2 vezes. Então, pastor, quero me batizar. O que eu tenho que fazer para ser batizado? Primeiro, você tem que conhecer a Jesus e amar a Jesus. Você precisa
conhecer a doutrina bíblica, o que a Bíblia ensina. E se você fez essas 12 lições, agora você conhece a doutrina bíblica, o básico pelo menos você já conhece. Terceiro, não adianta apenas conhecer a Jesus e os princípios bíblicos, mas você precisa praticar, procurar viver aquilo que você aprendeu. Quarto ponto, você precisa desejar crescer espiritualmente, porque a gente nunca vai ter um limite para crescimento, a gente sempre vai poder estar melhorando. Quinto ponto, você precisa amar a Jesus de todo o seu coração. E o sexto ponto é você dar o seu nome, preencher uma ficha, mandar uma mensagem para nós, mandar um WhatsApp, entrar em contato com a gente. Se você me conhece pessoalmente, vem procurar, procura o pastor da sua igreja e fala, olha, eu quero ser batizado. Eu entendi, é isso que eu quero, Jesus quer isso para mim e é isso que eu quero. Lucas 15:10 diz assim, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, há uma festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos de Deus fazem festa se você tomar essa decisão do batismo hoje. Algumas pessoas, no entanto, na hora de assumirem um compromisso com Jesus, de dizerem assim, eu quero ser batizado, eu vou ser batizado, mas eu não posso. Dizem assim, não dá, para mim eu não consigo. Por que que não? Alguns falam assim, a minha família não aceita. O que a Bíblia diz para você, se você usa esse argumento? Jesus falou em Lucas 12, 50 a 53, eu vim trazer espada. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, em algumas situações, tem intriga, tem briga, tem gente que não aceita, que tem gente que vem contra. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, você vai preferir contra Deus, contra Jesus ou contra algum amigo ou até algum familiar? Infelizmente, em algumas situações, nós temos que desagradar algumas pessoas para seguir a Jesus e agradar a Deus. Algumas pessoas falam assim, o importante é ir a qualquer igreja, placa de igreja não salva ninguém, então não importa, não preciso mudar de igreja. Mas Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final daquele caminho é um caminho de morte. Ou seja, tem igreja que parece muito certa, verdadeira, muito boa, mas não é igreja verdadeira. Vai te levar para a morte, porque ela está ensinando ensinamentos errados, ensinamentos de homens que não são ensinamentos bíblicos. E você precisa sair dela, como nós explicamos na última lição. Terceiro ponto que alguns colocam, eu tenho medo de fracassar, de não conseguir seguir os ensinamentos bíblicos. Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus te dá força, Jesus vai te ajudar e você não vai fracassar. Você pode até cair, mas se cair, levanta, porque Jesus está com você. Alguns falam assim, o que meus amigos vão dizer? Eu tenho vergonha, eles vão zombar de mim. Mateus 10:33, Jesus fala assim, aquele que me negar diante dos amigos, das pessoas aqui nessa terra, Deus também vai negar lá no céu. Se você se envergonhar de Jesus aqui nessa terra, Jesus também vai se envergonhar de você lá no céu. É uma coisa meio estranha, Jesus se envergonhando de nós, mas Ele está tentando te mostrar que você não pode ter vergonha dEle aqui e escolher os seus amigos ao invés de escolher a Jesus. Outros dizem assim, não, tá bom, eu vou assumir compromisso, só que eu quero conhecer mais, quero estudar mais a Bíblia. Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, é como o amanhecer. O amanhecer como que é? É o sol do meio-dia, logo 7 da manhã, 6 da manhã? Não, vai brilhando aos poucos. Assim também é o conhecimento, vai aumentando aos poucos. E você não precisa achar que você tem que saber tudo primeiro para depois tomar uma decisão ao lado de Jesus. Outros falam assim, eu sou muito apegado ao mundo, aos pecados, às riquezas e tudo. E Jesus diz em Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas, todo o resto vai ser acrescentado, você vai ter muito mais de todo o resto. Busque o reino de Deus em primeiro lugar.
Outros falam assim, eu não quero deixar a minha igreja. Apocalipse 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu. Outros falam assim, na igreja tem cristãos falsos, tem pessoa que diz que é de Jesus, mas na verdade não é de Jesus. E Jesus fala em João 21, 22, o que você se importa com ele? Quanto a você, segue-me. Venha você para mim. Não fique olhando para os outros. Olhe para Jesus e siga para frente. Outros falam assim, eu vou perder o meu emprego por causa do sábado. Eu não vou mais poder trabalhar sábado, então eu não posso me batizar. Filipenses 4,19, Mateus 10,38. Deus é o dono de toda a riqueza. Ele vai cuidar de você. O próprio salmista falou, eu nunca vi um justo mendigando pão. Ele cuida, Deus é o dono de toda a riqueza. Confia nele, que ele vai estar sempre abrindo uma porta para você. Alguns falam assim, eu quero, só que mais tarde. Provérbios 27, verso 1 e Hebreus 3,15 é a resposta para você. Deus vem dizendo assim, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça seu coração. O que vai acontecer com você amanhã, daqui um mês, daqui um ano? Quem disse que você vai estar vivo daqui uma semana e se acontecer alguma coisa? Ai, pastor, não fala isso, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. É hoje que Jesus está chamando você. Hoje você tem que tomar uma decisão de seguir a igreja, de entregar o seu coração a Jesus. Amigo, nós estudamos essas lições, 12 dicas para ser feliz. Foram 12 temas. Você aprendeu muita coisa. Você disse que amava Jesus, você disse que queria se preparar para a volta de Jesus, você disse que se você morresse, você queria ser ressuscitado, você disse que queria estudar a Bíblia, você disse que queria receber o Espírito Santo, queria orar mais, você disse que queria crescer espiritualmente. E agora é o momento de dizer, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte desta igreja. E eu te convido a escrever o seu nome e assumir esse compromisso, então dizendo, eu quero ser batizado. Escreva aí nos comentários do YouTube, da mídia social que você estiver assistindo esse vídeo, dizendo, eu quero ser batizado. Procure o seu pastor, venha falar comigo, se envolva, assuma esse compromisso com Jesus. Eu quero você no céu, Jesus quer você no céu, quer ver você salvo. E o passo, a porta de entrada é através do batismo. E eu te convido, a resposta agora é você que tem que dar. Você aceita o convite ou não? Eu espero que sim, que Deus te abençoe e você vai ser muito feliz. Fique com Deus.